Doutora, no seu relatório que você forneceu à defesa, você também falou sobre o estrangulamento das crianças, correto? Sim, falei. E no seu relatório, você escreveu que teria levado de 5 a 10 segundos para a inconsciência ocorrer, correto? Sim. Agora, você se lembra de ter testemunhado anteriormente, no caso do estado de Rhode Island contra Kimberly Fry, número do processo W1/2010-0413A? Você se lembra de ter testemunhado anteriormente nesse caso? Não, eu não me lembro. Deixe-me Como refrescar eles sua vão olhar memória. pra isso. Mulher que matou sua filha de 8 anos por asfixia. E você testemunhou? Sim, ela está estudando estrangulamento manual, sim. Sim, então isso soa familiar. Certo. Então você testemunhou em 2011, nesse caso, e lhe perguntaram se você tiver uma compressão muito completa, desconsidere isso. Você foi questionada. A inconsciência devido à oxigenação pode ocorrer em 10 a 20 segundos. E você disse que se você tiver uma compressão muito completa dos vasos sanguíneos do pescoço, você pode ficar inconsciente em 10 a 20 segundos. E então te perguntaram, eu só estou dizendo, hipoteticamente, só o estrangulamento leva de 10 a 20 segundos. E você disse que se for aplicado de forma eficaz e contínua, como em uma contenção vascular lateral do pescoço, na maioria das vezes há uma luta acontecendo, então não se consegue isso plenamente. Então, nesse caso lá, você não testemunhou que eram 5 a 10 segundos, você testemunhou que eram de 10 a 20 segundos, e que se houver qualquer resistência pode durar mais tempo, correto? Sim, mas aquele caso foi diferente. Essa era uma pergunta de sim ou não. Sim, sim. A defesa pode continuar. Espera. Ela já respondeu a pergunta. Então teremos novo questionamento, se o advogado quiser. Eu não lembro o que eu disse. Por que o senhor, doutor, não desculpe. espera por uma pergunta? O senhor também foi questionado nesse mesmo julgamento, doutor. A pergunta feita ao senhor naquele julgamento foi, mas uma vez que a inconsciência se instalou, o senhor concorda comigo que tinha que haver uma aplicação consistente de pressão, um sufocamento, estrangulamento ou compressão do tórax por mais 2 a 3 minutos, continuamente, enquanto a criança estava inconsciente, correto? E o senhor respondeu, acho que isso é uma afirmação justa. E a pergunta foi, o senhor mesmo já disse isso antes, correto? E o senhor respondeu sim. E então a pergunta foi, estou pedindo a sua opinião. E o senhor disse, depois, a pergunta foi, depois que Camden ficou inconsciente, após 2 a 3 minutos de aplicação contínua de uma dessas 3, e o senhor respondeu, correto, tá certo? Eu não me lembro disso, mas se o senhor estiver lendo corretamente, então tá certo. Bem, você se lembra dos seus conhecimentos médicos, correto? Claro, eu me lembro dos meus conhecimentos médicos. Então, naquele momento, em 2011, você testemunhou que seria necessário estrangular alguém por pelo menos 10 a 20 segundos para causar inconsciência. E então você teria que continuar a estrangular por 2 a 3 minutos para que a morte ocorresse. Você disse, correto? Esse ainda é o seu conhecimento médico? Esse é um caso diferente. Aquilo não foi estrangulamento por laço, foi estrangulamento manual. Então, de qualquer forma, você está falando sobre a compressão do pescoço causando a perda de oxigênio e sangue, correto? Essa pergunta. Pode prosseguir? Sim, mas existem muitas maneiras pelas quais isso pode acontecer. E a forma como a pressão é aplicada é muito importante para entender quanto tempo leva para ficar inconsciente. Essas são as crianças aqui, foram vítimas do que chamamos de estrangulamento por laço. O caso Fry está voltando um pouco para mim agora. Esse foi um estrangulamento manual e também uma compressão corporal, que é um tipo totalmente diferente de asfixia. Quero dizer, você foi questionado sobre isso nesse caso e lhe perguntaram, mas uma vez que a inconsciência se instala, você concorda comigo que tem que haver uma aplicação consistente de pressão, seja por sufocamento, estrangulamento ou compressão, por mais 2 a 3 minutos, e você respondeu, correto, então não os 3 ao mesmo tempo, você disse que qualquer um desses poderia causar a morte após 3 minutos, correto? Sim, só se você pudesse reformular essa pergunta. E lhe perguntaram, mas uma vez que a inconsciência se instalou, você concorda comigo que teve que haver uma aplicação consistente de pressão, seja por sufocamento, estrangulamento
compressões no peito por mais 2 a 3 minutos de forma contínua, enquanto a pessoa está inconsciente. E você disse, acho que essa é uma afirmação correta. Então foi isso que você disse, correto? Sim, para que a pessoa morra em morte cerebral, você precisa... A fisiologia é que você fique inconsciente em 5 a 10 segundos. Chuva. Então você está inconsciente, mas isso não significa que esteja morto. Então, essa constrição contínua do fluxo sanguíneo precisa ser mantida para que o cérebro morra. Correto. Então, é isso sim, é isso que acontece. E foi isso que aconteceu com as crianças Clancy. As ligaduras foram enroladas, elas perderam a consciência em 5 a 10, talvez 20 segundos. Provavelmente menos de 20 segundos, porque foi um laço, não um estrangulamento manual. Então, houve uma compressão imediata e inconsciência em até 10 segundos. Então, a morte ocorreu entre 5 a 10 minutos depois disso, pelo Compressão menos. contínua. Compressão contínua ao redor do pescoço. Sim, porque isso é um estrangulamento por laço. Obrigada. Não é, mano? Ok. Então, quando você está falando sobre estrangulamento por laço em oposição ao estrangulamento manual, nos diga, na sua opinião, o que isso significa? Bem, eles são muito, muito diferentes. Estrangulamento humano significa que você tem... Alguém usou a mão e pressionou ambos os lados do pescoço, certo? Isso feito com a mão é estrangulamento manual. Estrangulamento significa que você interrompeu um fluxo de sangue que sai do seu... A artéria carótida continua bombeando sangue oxigenado para o seu cérebro, mas ele não consegue drenar pelas veias jugulares. Então, com pressão contínua, o sangue não consegue entrar porque não consegue sair. É como se estivesse tampando um cano. Então, você perde a consciência em 5 a 10 segundos, mas com a pressão contínua, seu cérebro morre. Então, a diferença entre estrangulamento manual e por laço é que o manual pode ser algo meio intermitente. Você tem uma veia jugular de cada lado do seu... Então, se você estiver usando a mão, pode comprimir mais um lado do que o outro. Você pode soltar a pessoa que você está tentando estrangular, pode lutar e afastar um pouco sua mão. Então, é uma sequência de eventos muito diferentes para resultar em morte cerebral e asfixia, enquanto que ao enrolar uma faixa de resistência em laço ao redor, que é um laço, imediatamente comprime esses vasos. Não tem como tirar, não tem como colocar de volta. Então, é um procedimento muito completo, único, imediato, uma compressão constante com essas faixas de exercício que causem consciência de forma eficaz em 4 a 10 segundos. E em referência ao estrangulamento manual, onde geralmente alguém usaria as mãos e talvez pressionasse com os polegares, isso costuma causar uma fratura do que é chamado de osso hioide, correto? Isso pode acontecer, com certeza. Um pequeno osso em forma de U logo abaixo do maxilar. Então, ambos causam, você sabe, morte cerebral por falta de oxigênio no cérebro. Mas a forma como eles chegam lá, que leva a isso, é um processo fisiopatológico totalmente diferente. Então, quando o advogado falou sobre o caso de Rhode Island, seja qual for o nome, e estava lendo uma transcrição e te fazendo perguntas sobre o tempo que uma pessoa, por estrangulamento manual, então ela fez referência à sufocação. Ela fez referência ao estrangulamento, ela fez referência à compressão do tórax. Isso não tem nada a ver, na sua opinião, com o estrangulamento por laço. Está correto? É um mecanismo de lesão totalmente diferente. Obrigado. É ótimo. Doutora, como você disse há alguns instantes, o laço causa inconsciência e então a pressão precisa ser aplicada continuamente por vários minutos para causar a morte, correto?
Sim, obrigada. Certo? Mais alguma coisa? Mais uma pergunta. Sobre a ligadura, doutor, e nós discutimos isso. A ligadura, isso exige que uma pessoa fique sobre o corpo e aplique pressão continuamente no laço ou que ela se afaste deixando o laço? Não, nesse caso eram laços elásticos redondos, assim, que foram colocados, sabe, de forma relativamente apertada, beliscando a pele. Você podia ver pequenas linhas onde a pele foi beliscada e aquilo simplesmente fica ali. Então, é uma compressão imediata dessas duas veias sanguíneas, ficando ali. Então, a morte ocorre minutos depois. Obrigado. Doutora, você viu essas faixas elásticas de exercício? Sim, E você sabe que elas são uma faixa longa com uma alça em cada ponta, certo? certo. E elas são redondas. Elas não são como uma faixa plana? E você sabe que elas foram enroladas ao redor do pescoço de cada criança e puxadas para estrangulá-las, correto? Bem, elas foram enroladas várias vezes com firmeza suficiente ao redor do pescoço para fechar a veia jugular. E você não está ciente, não houve nenhum testemunho, nenhuma evidência, nada mostrando que elas foram amarradas em um nó e deixadas lá, correto? Elas não foram amarradas em um nó e deixadas lá. Em volta do pescoço delas, de acordo com as evidências, correto? A parte importante para mim era que elas estavam enroladas várias vezes e elas tinham um laço ou um nó. Isso realmente não seria importante. Estava firme e enrolado várias vezes ao redor do pescoço. Sim, eu posso perceber isso pela aparência da pele no pescoço. A faixa. Enroelada várias vezes ao redor do pescoço da criança e depois deixada lá. Acho que você não consegue ver daí de onde está, mas ela simplesmente se Você desfez, está não bem? ficou em círculo. Sim, eu meio que vi o que você fez. Então, O que foi aquilo? eu disse eu vi isso. Você viu. Então foi deixado lá e se desfez, correto? Sim, o que você acabou de fazer, claro. Sim, obrigada. Tudo bem, tudo certo. Obrigado, doutor. Ah, obrigada. Meritíssima. Eu ia te ver só por um segundo. Pausa rápida para desmontar o equipamento. Levou horas para montarmos tudo, mas para desmontar levamos uns 5 minutos. Então vou pedir uma pausa bem rápida e já vamos trazê-lo de volta. Vamos chamar a próxima testemunha, certo? A segunda coisa. Júris e ex, o tribunal está em sessão. Por favor, sentem-se. Então, faremos um breve recesso, como sempre dizemos. Assim que conseguirmos retirar o equipamento, voltaremos imediatamente e ouviremos a próxima testemunha.